O poder das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, as Escrituras mostram o caminho de salvação pela fé em Cristo. Leamos o 15. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, então, é um livro de esperança para a humanidade culpada e condenada por causa dos seus pecados. É um livro que, quando a pessoa lê, vai encontrar nela esperança. Diz o Senhor: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a mensagem boa. Deus quer salvar. E Jesus disse: eu vim buscar, salvar o que se havia perdido. O plano, então, redentor de Deus, o plano salvador de Deus, é anunciado de maneira progressiva nas páginas das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. O que nós vamos encontrar é Deus falando de salvação. Deus quer salvar. Mas quando começou essa mensagem? No Gênesis 3,15, depois da queda. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já a promessa que o descendente da mulher iria nos tirar da mão da serpente. A palavra do Senhor deixa claro da impossibilidade do homem salvar a si mesmo por qualquer meio inventado por ele. O apóstolo, falando para o sinédrio, disse: olha, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Ela diz que só um pode salvar: Jesus. Não é pastor, não é igreja, só Jesus pode salvar. O livro de Deus expõe as consequências maléficas do pecado na nossa vida e na eternidade. Diz que antes estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso está muito claro na Bíblia. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia Sagrada dá conhecimento de que Deus planejou, executou e comunicou sua salvação desde o jardim do Éden até o último dia deste mundo destinado à destruição. Por isso que a igreja vai continuar nesse mundo até o último dia, para que a pessoa tenha a oportunidade de ouvir o evangelho e ser salva. Por isso é que está escrito: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao Filho de Deus foi dada a missão de resgatar os perdidos através da sua humilhação e da sua exaltação. Ele se encarnou, ele se submeteu à lei, ele foi tentado como um de nós, sofreu como um de nós, foi morto, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, donde há de vir para julgar vivos e mortos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O Espírito Santo vem, diz a Bíblia, a nos convencer do nosso estado de pecado e miséria e revelar a graça que se manifestou através de Cristo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica essa obra em nosso coração. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está exposto no livro santo que a fé em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, é suficiente para obtermos o perdão e a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No livro do Senhor está dito que Deus em Cristo nos salvou, perdoou os nossos pecados, continua nos salvando da carne, do mundo e do diabo e nos salvará lá no último grande dia. Se Pedro fala isso para nós, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós estamos guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar-se no último tempo. A ênfase, então, das Escrituras é a fé em Cristo somente para a pessoa poder ser salvo. É isso que Deus diz. Você não faz nada. Só creia no que Cristo fez por você. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, o que ele faz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. O livro santo deixa claro que o indivíduo não faz nada para ser salvo, mas crê que Cristo fez tudo para a sua salvação. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se desejamos, irmãos, a salvação de amigos e parentes, devemos apresentá-los ao livro que revela a salvação. Não há presente mais precioso que alguém possa dar do que a Bíblia a uma pessoa. E tem Bíblia de todo formato, de toda aparência. A gente pode dar uma Bíblia de presente, porque esse livro mostra para essa pessoa o caminho da salvação.